Rapaziada, foi um dia difícil de apuração, viu? Olha, porque as informações elas foram muito divergentes e é muito difícil passar para vocês exatamente o que está acontecendo, porque tem muitas narrativas, tem muitas, é, tem muitas versões de tudo que está acontecendo. Vamos lá. Vocês sabem que assim, o meu canal aqui ele é mais de repercussão. Eu não estou na rua, eu não sou um repórter frequente, né, de estar em contato com dirigentes e estar nos centros de treinamentos. E eu fico feliz que vocês tenham o meu canal aqui, porque eu realmente reúno muitas informações, por isso que eu sempre dou crédito para os repórteres e jornalistas que fazem esse trabalho. Eu, às vezes, faço os meus contatos também, mas quando eu não consigo, eu me valho dos colegas para a gente falar a respeito disso aqui. Esse canal é um espaço para isso também. E aí eu acompanhei muitas informações ao longo do dia, fiz meus contatos também, mas estava muito difícil, porque cada uma pessoa dizia uma coisa. Então, o que eu vou tentar aqui passar para vocês é todas essas versões. E assim, aquela que mais se aproxima da verdade, tá? É isso que a gente vai trabalhar. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, não só hoje, não só ontem, como ainda logo depois do jogo, contra o Fluminense, na quarta-feira. É tanta informação que a gente acaba se perdendo. Essa informação é do Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes, de que o Corinthians procurou Dorival Júnior, procurou no sentido de, cara, vamos fazer os primeiros contatos aqui, vamos saber se está disponível, se topa negociar, beleza, vamos fazer mais um contato no dia seguinte. E isso aconteceu. O Ramon ainda não tinha saído do cargo. O Ramon na quinta-feira é desligado. E aí houve um contato mais formal, via staff de Dorival Júnior, tá? Essa reunião, ela acaba sendo marcada para esta sexta-feira. Esta sexta-feira ocorre uma reunião entre a diretoria do Corinthians e o técnico Dorival Júnior. Uma reunião que não encaminhou para um desfecho que talvez o Corinthians esperasse. Então, essa é a informação. Por quê? Porque o Dorival não está pedindo pouco. O Dorival já tinha recusado Santos. O Fluminense fez uma sondagem lá inicial. O Grêmio, ele chegou a dizer que topava conversar para o Grêmio e tudo mais. Chegou a dizer via intermediários o quanto ele gostaria de receber. O Grêmio pulou fora imediatamente, porque era um valor muito alto. A gente está falando de 12 milhões de reais para ele, limpos na mão até o final do ano. É o que dá mais de R$ 1 milhão por mês só para ele, fora a comissão técnica. Pediu para não aceitar. E sempre tem essa ligação do Dorival com o São Paulo. Só que o São Paulo, com o Zubeldia balançando há muito tempo, foi mantendo o treinador argentino e o Dorival livre no mercado. O Corinthians ficou sem técnico e foi atrás do Dorival. E o Dorival disse, topo conversar, topo negociar, tá bom. E aí o Corinthians se sentou com o Dorival nesta sexta-feira e fez um primeiro contato do tipo quanto você gostaria, como que a gente poderia fazer, o projeto é esse e tudo mais. O que aconteceu? A conversa ela chegou até um estágio em que ela parou, porque a partir dali Dorival disse, preciso de um tempo para pensar. O que a diretoria do Corinthians pensou? Imediatamente, bom, existe um outro cenário, como eu falei para vocês, que é o São Paulo Futebol Clube. O Carlos Belmonte, que é diretor de futebol, há uma semana, ele disse que o Zubeldia estava garantido até o clássico contra o Santos. Ou seja, ele não garantiu o Zubeldia até o fim do contrato, até o final do ano, não disse que o Zubeldia era o técnico, não prestigiou o Zubeldia, não. Ele disse que até o clássico contra o Santos, Zubeldia era o técnico. Depois disso, ninguém sabe. Só que o clássico é domingo. Só que é no Morumbi. E a tendência, vou dizer para vocês, a tendência é o São Paulo ganhar. O São Paulo não ganhou nenhum jogo ainda no campeonato, só empata. Empatou agora com o Botafogo fora de casa, o que é o Botafogo e tal, né? Mas em casa empatou com o Sport, empatou com o Cruzeiro. O São Paulo não ganha, não perdeu nenhum jogo no Brasileiro, mas também não ganhou. Mas eu acho que é uma tendência de vencer. Se ele não vencer, ou mais, se ele perder, vai ser muito difícil do Casares segurar o Zubeldia. Mas segura por conta das dificuldades financeiras, por ter que pagar uma alta multa rescisória, e tem mantido o Zubeldia no cargo, embora toda a pressão, inclusive interna, que o Zubeldia sofre. E essa ligação Casares-Dorival ela é muito forte, ela é muito próxima. Pois bem, tudo chega nesse final de semana, em que o Belmonte garante o Zubeldia só até domingo. Se cair o Zubeldia, é óbvio que o Dorival é o primeiro da lista, porque o Dorival não foi demitido do São Paulo, ele saiu do São Paulo para treinar a seleção. Então, assim,
uma volta seria mais do que natural. Nesse meio tempo, o Corinthians fica sem técnico e busca o Dorival. E o Dorival, ao ouvir a proposta, diz que quer pensar. É só ligar os pontos, né? É só ligar os pontos. O que pode acontecer é que eu acho que já deveria ter acontecido, ou talvez até já tenha acontecido. É o Dorival conversar com o Casares e dizer, olha só, você vai demitir o homem mesmo? Porque senão tem uma proposta aqui. E aí saber, dentro de uma relação, né, que eles devem ter de reciprocidade, para onde ele pode ir. E é por isso que a resposta pode vir já neste sábado. Porque se o Corinthians esperar para domingo ou segunda-feira pelo Dorival Júnior, ele pode ficar sem o treinador. Se o Corinthians exigir uma resposta até este sábado, que é a informação que eu tenho, de que a resposta do Dorival tem que vir neste sábado, aí eu acho que faz mais sentido. Porque, vamos combinar, nesse momento o Corinthians também precisa se valorizar. De dizer o seguinte, tá bom, Dorival, você pediu um tempo para pensar, tá? Até amanhã. Porque se ele precisa do jogo de domingo para pensar, aí eu acho que o Corinthians tem que pular fora. E olha que eu sei que não tem opção, tá? Não tem outras opções. E o Corinthians não tem outras opções como técnico. Eu já vou falar dos outros nomes, tá? Mas o Dorival é o plano A e o plano Z. O Dorival é o técnico que o Corinthians quer. Então, o Corinthians não quer pensar em outro nome. Mas também não acho que você tem que se submeter a esperar até segunda-feira. Tem um jogo contra o Racing do Uruguai na quinta, né? Eu sei, tá, tudo bem, tem um tempo, mas não acho que tem que esperar porque o Corinthians pode ficar o final de semana inteiro e perder o treinador. Então tem que dizer pro Dorival sim, e foi o que aconteceu, pelo que eu ouvi, que neste sábado tem que vir a resposta. Negativa ou positiva. Porque aí nesse meio tempo pode acontecer aquilo que eu falei para vocês. O Dorival chegar pro Casares e dizer, irmão, tem que dar a resposta amanhã. O Zubeldia vai cair amanhã, independente do que acontecer? Não. Se ele ganhar, ele não cai. Eu vou ter que manter ele mais um pouquinho. Então, obrigado, um abraço. Não, eu vou derrubar. Ele ganhando ou perdendo, empatando, eu vou derrubar e aí é você. Ok. Aí temos um jogo, temos uma conversa. Corinthians, muito obrigado. E ele espera. Isso já gerou um zum na torcida do Corinthians, que tava, tipo, abraçando o Dorival, aí do tipo assim, pô, como assim? O cara tá querendo esperar o São Paulo? Ele tem uma relação com o São Paulo. Ele tem uma identificação com o São Paulo. Mas ele se interessou pelo desafio Corinthians. O futebol é maravilhoso. Então, gente, tudo tem que se resolver nesse sábado. Porque se não resolver no sábado, aí o Corinthians vai ficar muito ruim, tá? Porque o Corinthians pode tomar um chapéu. O Corinthians pode tomar um chapéu de São Paulo e Dorival Júnior. São Paulo que ainda tem Zubeldia como técnico, mas que pode muito bem não ser mais a partir do domingo. E se o Corinthians resolver esperar, pode ficar com o pincel na mão, como a gente fala. Então, tá, mas e aí? E se isso acontecer? E se o Dorival disser não no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira, para onde o Corinthians vai? Se falou muito do Tite, né? O Tite, o Luiz Fabiani também recebeu como informação de que o Corinthians procurou o staff do Tite, inclusive antes de acionar o Dorival. E aí é aquilo que eu tinha falado para vocês. É fácil resolver isso, não precisa ir no Tite. Faz uma consulta do tipo, Tite vai querer trabalhar? O Tite tá parado? Ele tá pensando na Europa? Ele quer fazer o que da vida dele? Ele tá afim de trabalhar? Nós estamos aí. Só para saber se ele topa e tal. E a resposta que a diretoria do Corinthians recebeu é que ele está apalavrado com o Al Hilal para depois do Mundial. Al Hilal de Jorge Jesus, que pode inclusive deixar o clube saudita para treinar a seleção brasileira. Os portais estão dando que o Al Hilal tem um acerto ou gostaria de contar com o Simone Inzaghi, né? Que é o técnico italiano. Mas a informação que o staff do Tite passou para a diretoria do Corinthians é que ele tem um acerto com o Al Hilal. E aí seria uma aventura do Tite aí pela Arábia Saudita, pelo milionário futebol saudita, né, para sair aqui do futebol brasileiro. O fato é que o Tite, de novo, não cogitou, né, trabalhar no Corinthians. O Luiz Castro, cara, é aquela tentativa que é sempre feita e sempre a resposta é a mesma, a partir de julho, porque ele recebe uma grana ainda do Al Nassr, ele não vai pegar nenhum clube, porque senão ele vai perder esse valor. Então, não tem como contar com o Luiz Castro agora, não tem como contar com o Tite agora. E aí o Dorival virou mais do que uma terceira opção, né, dentro desse cenário, mas a primeiríssima, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª é o Dorival. Só que aí o Dorival, dentro de uma reversão de expectativa, disse, deixa eu pensar. E aí embaçou o negócio. Porque se o Dorival diz não, cara, o Corinthians vai ficar num brete. Pra onde
para onde o Corinthians vai correr. Fernando Diniz vai buscar um estrangeiro, Jorge Sampaoli, Eduardo Batista, que saiu agora do Novo Horizontino. Tô pensando aqui, Lisca doido. Cara, sério, tá difícil. Tá difícil de pensar em alguma coisa. O Dorival era o principal nome disponível. E tava tudo meio que indicando para isso. Só que aí acho que deu uma embaçada ali na questão pressão Zubeldia e talvez o Dorival tenha pensado duas vezes aí, porque pode daqui a pouco ir para o clube que ele quer, que ele tá afim. Que eu tinha informação que ele não queria esperar, mas daqui a pouco, né, o futebol, cara, muda a todo instante. A gente fala uma coisa hoje, e vocês têm razão em criticar a imprensa, mas na verdade nós somos vítimas, porque tudo que a gente está noticiando, e eu me coloco no bolo também, vem muitas vezes dos dirigentes, das fontes oficiais. E aí tem mais uma sobre fonte oficial. Durante o dia inteiro, o próprio Dorival Júnior, em contato com vários colegas, inclusive eu vi uma das mensagens do Dorival dizendo: ninguém falou comigo. Sendo que a gente tem informações também, via outros lados, de que houve a reunião. Então, o futebol é muito louco, né, cara? Porque às vezes a procura não é para o treinador direto, ela é para o staff, para o empresário e tal. Mas quando acontece a reunião, aí é tete a tete. E aí o profissional, né, o Dorival, optou por fazer uma negativa, que eu acho que viria também da diretoria publicamente. Se alguém perguntar para o Augusto, para o Fabinho Soldado, na rua, se conversar com o Dorival, eles vão dizer que não. Especialmente enquanto o Ramon estava empregado. A nota do Corinthians da demissão do Ramon diz isso, inclusive. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam. E eu já fui vítima disso. De conversar com o treinador, de dizer: você tá fechando? E o cara me dizer: não, Chico, não tem nada, não estamos conversando. Pô, isso aí é coisa da imprensa e tal. Aí passa meia hora, eu olho e o cara tá anunciado no clube. Eu falar: e um cara que eu tinha relação. Tenho relação. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Às vezes a gente é usado também. Do tipo, não, fala aí que não, ou não, bota o meu nome aí para ver qual é a repercussão e tal. Isso acontece. E a gente, como trabalha com informação, se daqui a pouco o cara foi realmente procurado, a gente coloca no ar, sempre checando todos os lados, né? E aí a gente tem por obrigação jornalística dizer: o Dorival negou todas as reuniões. Só que a gente tem a informação de outro lado de que as reuniões aconteceram e de que receberam isso como resposta. Quero pensar. Eu não sei o que pensar, porque eu tinha para mim que o Dorival estava escolhendo o Corinthians, estava esperando o Corinthians, inclusive, que ele não iria esperar pelo São Paulo, que ele já tinha recusado Fluminense, Grêmio, Santos, porque ele queria trabalhar no Corinthians. Mas, de repente, deu essa embolada no meio de campo. Vamos ter que aguardar este sábado. E o Corinthians tem que aguardar apenas até sábado, porque se esperar até domingo, aí vai ficar chupando o dedo e correr atrás de técnico agora não vai ser fácil. Para a gente, antes de fechar esse vídeo, eu queria falar sobre a despedida do Ramon Dias, né, e do Emiliano Dias. Eles foram ao CT, inclusive, né, nesse período aí de reunião com o Dorival já, porque futebol, né, tá um saindo, como eles falam, rei morto, rei posto, né, não adianta, né, sai um, já tem que repor o outro. O Ramon e o Emiliano foram lá, se despediram do elenco. A Corinthians TV exibiu um vídeo, inclusive, deles sendo abraçados pelos funcionários, né? A comissão técnica abraçando os jogadores. Uma relação muito amistosa. Eles tinham uma relação muito próxima com alguns jogadores. Muita gente, inclusive, falava da panela, né, que o Emiliano tinha com alguns gringos e tudo mais, mas é fato que tinham alguns jogadores com mais afinidade. Aqueles que eles indicaram, inclusive, né, o André Carrilho, o Angileri, jogadores que chegaram pelas mãos do Ramon Dias. O Carrilho, inclusive, fez uma postagem agradecendo imensamente o comprometimento, o profissionalismo, o título paulista que eles tiveram. Fez uma homenagem ao Carrilho, né? Foi um dos poucos jogadores que eu vi fazerem isso. E aí me chamou a atenção porque a saída do Ramon, ela é muito impactada pela declaração do Memphis Depay, né? A entrevista que o Memphis dá na zona mista, ela é demissionária ao treinador. A maneira como ele se refere ao jeito de jogar, ao sacrifício que ele, Memphis, vem fazendo e tudo mais. E aí tem informações também da ESPN, do próprio Samir Carvalho, de que o Memphis, ele meteu o louco ali naquela entrevista, né? Ele realmente chutou o balde, e que isso não pegou muito bem, porque ele expôs o treinador, que a comissão técnica, no caso, por boa parte do elenco, era benquista. Tinha uma galera ali que
que curtia o trabalho do Ramon, que tinha uma relação bacana com o Emiliano, especialmente, que é o cara mais linha de frente. E o Memphis meio que não dividiu isso com o grupo para tomar a frente e falar sobre aspectos táticos e técnicos do time, do jogo. E isso foi determinante, né, para a diretoria entender que, cara, não dá. Desse jeito não dá. Ele não está encontrando soluções, o principal jogador tá expondo ele dessa maneira. O Memphis ali realmente acabou com a carreira do Ramon Dias na sequência do Corinthians. E aí, alguns jogadores acabaram defendendo o Ramon nessa saída. E aí você pensa, tem caroço nesse angu. E aí depois, nesse vídeo de despedida, não mostra o Memphis. Isso pode ser algo muito menor e uma bobagem e até algo especulativo aqui que eu esteja fazendo. Mas eu tenho que pegar os sinais, né? Só que aí depois disso o Memphis faz uma postagem com esse vídeo, não sei onde o Memphis estava, com esse vídeo e fazendo um texto agradecendo por toda a parceria, pelo título que eles conquistaram em 6 meses de trabalho apenas, que eles jamais serão esquecidos e tudo mais, e que ele deseja muita sorte para os dois. Mas eu imagino que eles não ficaram felizes com a entrevista que ele deu, né? Então, no vídeo da Corinthians TV não aparece uma despedida da comissão técnica com o Memphis. O Memphis não está na roda dos jogadores que cumprimentam os dois treinadores. Porque ficou muito forte o que o Memphis fez com os dois. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? A partir daí, o Ramon e o Emiliano Dias, eu queria dizer que eles se despediram de uma maneira muito bonita, de verdade. Porque assim, não é todo profissional que sai dessa maneira. E a própria diretoria não queria fazer a troca talvez nesse momento. A gente está falando de menos de um mês depois do título paulista. Mas realmente ficou insustentável pelo momento, pelos resultados, somando com coisas negativas desde o ano passado e a entrevista do Memphis. A entrevista do Memphis foi algo meio que um divisor de águas, né? Porque se eles mantivessem o treinador, o clima poderia ser muito insustentável. Então eles decidiram encerrar um ciclo antes que ele se tornasse algo mais danoso, mais nocivo ao clube. E já estava percebendo também o zum da torcida, né? A pressão que a torcida estava fazendo para a saída dele. Então o Corinthians decidiu estancar o trabalho antes que ele pudesse ruir completamente, e aí você busca um novo profissional a partir de agora. Mas eu queria dizer que, não só essa despedida, né? Mas a maneira como eles saem, sempre valorizando o clube, né? Sempre nas entrevistas, nas palavras. O Emiliano diz que sempre pediu desculpa, né? Falou, foi sempre foi de coração, foi tentando fazer o melhor. Os erros a gente comete, mas foi um grande orgulho, fizemos um grande trabalho, eles têm essa consciência, conquistamos um título, estamos na história. E foi uma experiência maravilhosa estar no maior clube do Brasil. Então eles sempre tiveram muito respeito com a camisa do Corinthians. Eu acho que é isso que dá para falar. Saem pela porta da frente e saem com esse sentimento que a Fiel fica de gratidão. Eu acho que isso é muito legal. Eles saem talvez no momento certo, antes sabe o casamento, né? Quando acaba, quando a relação ainda tá amistosa, né? Do tipo assim, a gente ainda consegue manter uma relação. Pô, lindo, né? Quando deixa chegar num ponto em que, cara, não tem mais como olhar pra cara um do outro, é complicado, né? O pós é sempre difícil, né? Você não vai conseguir ter uma relação saudável com essa pessoa. E o Corinthians interrompeu isso antes que acontecesse um desgaste muito maior do que vinha acontecendo. Então, foi uma mudança necessária, mesmo que para alguns torcedores, poxa, será que devia e tal? Devia. Era o momento certo para fazer e acho que eles saem de uma maneira muito positiva, pelo menos na minha opinião. O que vocês acham de tudo isso? De tudo isso que eu tentei reunir aqui para vocês para dizer que tem que vir a resposta nesse sábado, porque senão o Corinthians vai ter que buscar outro profissional. E eu não consigo enxergar quem seria nesse nível para chegar e comandar o clube aí em 2, 3 dias e já levar para um jogo de Sul-Americana.